Diz assim: não será assim, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E os expulsaram da presença de Faraó. Somente este versículo: não será assim, agora ide vós, homens. Outras traduções dizem: ide apenas os homens. Ide somente os homens. Hoje um tema bem pertinente, fala sobre a família. Eu gosto muito de ministrar sobre a família, de falar sobre a família. Família é a maior constituição criada por Deus. Deus, Ele investe na família. Deus, Ele acredita na família. O plano de Deus, ele tem uma base, e a base dos planos de Deus é a família. Deus nunca destrói uma família para realizar os seus planos. Deus nunca faz isso. Deus, ele zela pela família. O inimigo, ele tenta derrubar, destruir a família, acabar com os planos de Deus sobre a vida do homem e da mulher. Mas hoje o tema propício é: anime a sua descendência. Anime a sua descendência. Descendência são aqueles que vêm os seus filhos, né? Tem ali os netos, tem ali a esposa, não é isso? Os ascendentes são os que estão acima, os pais, os avós, mas os descendentes são aqueles que estão ali na linha para baixo, como filhos, netos. Mas a proposta desta noite é animar. Como nós podemos animar a nossa descendência? Como nós? Primeiro, Deus te chamou como uma coluna na sua casa. Deus te chamou como um profeta na sua casa. Deus te chamou como representante de Deus lá dentro da sua casa. A sua casa é uma igreja e você é o pastor desta igreja. É lá na sua casa que você ora, é lá na sua casa que você louva, é lá na sua casa que você profetiza as bênçãos de Deus. Quantas pessoas amaldiçoam a sua casa? Quantas pessoas amaldiçoam os seus filhos? Esta praga, esta peste, este atentado. Mas nesta noite eu quero lhe orientar a fazer o contrário, a começar a abençoar. Ele é uma abençoada, é um profeta, é uma profetisa. Vai crescer, vai ser um homem de Deus, vai crescer, será mãe de filhos, será melhor do que eu, porque é flecha. A flecha é assim, o arco fica, a flecha vai. Você é o arco, o filho é a flecha, e a flecha vai mais longe. Os filhos serão melhores do que você, os meus filhos serão melhores do que eu, porque o meu teto é o piso dos meus filhos, e ali eles vão começar a caminhar. Então eu quero iniciar essa mensagem dizendo: você é a maior autoridade espiritual dentro da sua casa. Há quem diga que santo de casa não faz milagre. Faz sim. Você não precisa esperar o pastor ir lá na sua casa para orar, você não precisa pedir intermediário para orar. Não, você é o santo de casa. Você tem que entrar e expulsar os demônios que estão lá, as maldições que estão lá, o espírito de confusão que está lá, os desânimos que está lá. Você é um propagador, uma propagadora de ânimo. E eu inicio esta mensagem dizendo isso: é você, não é o outro, não é aquele, não é aquela, é você que o Senhor te chamou. E aí o interessante, o texto fala sobre Moisés. Quando Moisés vai até Faraó dizer para o povo sair do Egito. E aí ele tenta convencer Faraó, mas Faraó nega. E aí nós conhecemos das pragas, as pragas que vêm. Porém, quando as pragas alcançou o Egito, Faraó faz algumas propostas para Moisés. E eu digo para você: nunca, jamais negocie com o inimigo. Nunca, jamais negocie com o diabo. Nunca, jamais negocie com Satanás. E olha que a palavra do Senhor nos diz, Cláudia, Êxodo 8,
E o versículo 25, diz assim a palavra, Êxodo 8, 25. Então chamou Faraó a Moisés, a praga veio. Faraó chama Moisés e Arão e diz, olha, então você vai, ide, sacrificai o vosso Deus nessa terra. Em outras traduções, vai, sacrifique o vosso Deus, adore o vosso Deus, mas não saia dessa terra, ou seja, não saia do Egito. Esta é a primeira proposta que o inimigo tem tentado colocar na cabeça das pessoas. Vai, adore a Deus, mas continue no Egito. Esta é a primeira proposta que o diabo tem tentado colocar nas famílias. Vai para a igreja, levanta a mão, adora, ora, mas continue no Egito. Continue insultando, xingando, falando palavrão. Vai para a igreja, você pode ir. Vai lá, leva a família, mas não saia dessa terra. Continue bebendo. Vai para a igreja, levante a mão, adore, glorifique, cante no coral, mas não saia desta terra. Continue vendo pornografia. Vai para, adore, glorifique, ora, prega, participe do ministério, mas não saia do Egito. Esta é a primeira proposta do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você gosta da igreja. Gosta, você revê amigos, você canta, é gostoso. Os músicos adorar, é muito bom. Mas o diabo, ele não quer mais te tirar da igreja. Ele quer que você continue sendo do Egito dentro da igreja. Mas sabe que o Senhor Deus fala para Moisés, quando Moisés chega perante a sarça, diz assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. As sandálias ainda tinha areia do Egito. O Senhor estava dizendo para Moisés, quer entrar no santo, saia do Egito. Quer entrar no santo, esqueça o Egito. Ei, não negocie com o diabo. Aí Faraó diz assim, então tá bom. Vai sacrificar, mas não saia dessa terra não. Não saia daqui não. E é isso que o diabo quer fazer. E é isso que o diabo faz com vidas. 1, 2, 3, 5, 10 anos. Adora, vem na igreja, costumou vir, mas nunca saiu do Egito. Vive ainda comendo das cebolas que o diabo apenas entrega. Mas o Senhor não quer que você viva no Egito. O Senhor não quer ver a sua família no Egito. Ei, seja um propagador de ânimo. Olhe para Satanás e diz assim, eu não admito ir adorar a Deus e continuar no Egito. É tudo ou nada. Ou a minha família sai do Egito, ou a minha casa sai do Egito, ou o Senhor vai dar a providência. Eu não admito isso. Aí, a Bíblia diz no versículo 28, do capítulo 8, e o versículo 28. Olha o que a palavra vai nos dizer. Faraó faz uma outra proposta. Então diz o seguinte, olha. Então disse Faraó, então deixar-vos ir, para que sacrifique e adore o Senhor vosso Deus, lá no deserto. Que indo não vades longe, e ore também por mim. Em outras traduções, tá bom, eu deixo você ir, vai adorar, mas vocês não vão longe. Essa é a proposta de Satanás. Satanás, ele diz assim, tá bom, vai para a igreja, continue no Egito. Vai, mas não vai longe na oração. Não vai longe na santidade. Fica superficialmente na intimidade com Deus. Seja um crente superficial. Tem uma família, aquela família da margarina, onde a rede social todo mundo acha que é bonito, mas no fundo não tem nada de bonito.
Sabe, viva uma vida aparente. Não vai muito longe não. Pode ir. As pessoas vão achar que vocês foram adorar. As pessoas vão te ver no deserto, mas vocês estarão às minhas vistas, porque vocês não vão longe. Aí sabe que Moisés disse: eu não aceito isso. Comigo é tudo ou nada. A minha casa tem que ir mais longe. A minha família tem que ir mais longe. A minha filha, o meu filho, a minha descendência, a minha geração tem que ir mais longe. Tem que ser melhor do que eu. Deus chamou a minha casa e a minha família. É isso que o inimigo quer. Aí a palavra diz assim, Êxodo capítulo 10, agora o versículo 7. Aí Faraó vê que Moisés não quer servir ainda na terra do Egito. Vê que ele não aceitou esse negócio de vai mediano. Sabe o que é mediano? Mediano vem da palavra medíocre. Medíocre, na média. Eu sou um crente mediano, medíocre, na média. Irmãos, a Bíblia diz que de uma fonte ela não sai água doce e amarga ao mesmo tempo. No reino do céu é tudo ou nada. Não existe meio adorador, não existe meio, não. Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. E a Bíblia diz, e os servos de Faraó disseram: até quando este homem nos há de ser pulaço? Deixe ir os homens, para que sirva ao Senhor Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Em outras traduções diz assim: vá os homens, mas as mulheres e os filhos ficam. Sabe qual era a terceira proposta de Satanás? Era assim: você vai adorar, mas seu filho não vai para a igreja. Você vai adorar, pode ir, vai, mas a sua família não vai, a esposa fica. Quantas vezes Satanás ele faz isso com você? Você vai para adorar, mas o seu filho não vai adorar. Você vai adorar, mas a esposa diz: eu não vou não. Você acha isso normal. Você vai. Você se envolve, você participa de departamentos, você vem adorar, mas você está negociando com Satanás. Porque Satanás estava dizendo isso para Moisés: tá bom, vocês vão lá adorar o Deus de vocês, mas os filhos e as mulheres ficam. Aí sabe que Moisés diz: não, eu não deixo meu filho, eu não deixo a minha casa, eu não deixo a minha família. Eu e a minha casa vamos adorar e servir ao Senhor. Deus te constituiu autoridade na sua casa. Há momentos na vida que você tem que ter um confronto, irmão. Ser bom não é aquele que engole tudo, é o quietinho, é o marido quietinho, e a pessoa vai falando e vai batendo. Não, você é autoridade na sua casa. Se ela não quiser ir, você olha para o filho e diz: vai com o pai, porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus te chamou, Deus te ungiu, ela fica, mas vai com o pai. Se ele não quiser ir, você vai dizer para o filho: vai com a mãe, deixa ele assistir Faustão aí, mas o meu filho e a minha filha é serva e servo de Deus. Porque Satanás ele está querendo fazer essa proposta aí. Quer que você vá adorar, mas a família fica. Mas hoje nós somos ânimo para as nossas famílias. Olha que interessante. Êxodo capítulo 21, versículo 2. Eu digo para você: não deixe a sua família para trás. Diz assim, olha: se comprares um servo, um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas ao 7º ele sairá livre de graça. Então o servo, ele era comprado, e ele trabalhava por 6 anos. Mas no 7º ele tinha que ser livre. Próximo versículo. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele entrou servo, só ele vai sair sozinho. Se ele era homem casado com sua mulher sairá com ele. Então se ele entrou casado com a esposa, como servo, como escravo, a mulher sai com ele. Próximo versículo.
Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor. Ou seja, ele sai livre, e a mulher e o filho fica. E ele sai sozinho. E o próximo versículo diz: mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, não quero ser livre. Olha o que diz o próximo versículo. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta do seu senhor e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então é mais ou menos assim: ele entra solteiro, escravo, mas se o dono, o senhor, entregar uma esposa, e a esposa tiver filhos, quando der o 7º ano, ele é livre. Ele vai ser livre. Mas se ele falar assim: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, o seu senhor leva ele para os juízes, fura a orelha dele, e para sempre ele será servo. Não são mais 7 anos, é para sempre. Olha a maior prova de amor com a família. Quantos homens têm deixado a esposa por tão pouco, irmão? Quantas pessoas, quantos homens têm abandonado a casa, abandonado a família, por oportunidades sexuais lá fora, por oportunidades de dinheiro, por amizades. Mas a Bíblia diz que aqueles escravos que amavam seus filhos, eles eram escravos de orelhas furadas, e as pessoas olhavam para as orelhas dele e diziam: esse aí é um escravo por amor, ele é escravo porque ele ama a esposa, ele é um escravo porque ama o filho. Ei, que nesta noite, se for necessário ser um escravo por amor, por amar a minha casa, por amar a minha família, por amar os meus filhos, eu serei. Mas eu não barganho com Satanás. Para trás ninguém fica. Para trás ninguém fica. Eu vou, mas eles vão também. Eles vão adorar, eles vão glorificar, eles vão bendizer o nome do Senhor. Êxodo capítulo 10, versículo 24 diz assim: agora Faraó fala: tá bom, eu pedi para você adorar aqui no Egito e você não quis. Eu pedi para você adorar, mas não ir tão longe, e você não quis. Você quer uma profundidade. Eu pedi só para os homens ir, deixar os filhos e as mulheres. Você não quis, você pediu para todos ir. Aí ele faz a 4ª proposta, Faraó, para Moisés. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide então, servi ao Senhor, somente fique as suas ovelhas, as vossas vacas, leve as crianças, leve a esposa, mas deixe as ovelhas e deixe os animais. No tempo antigo, quando o povo ia adorar, eles faziam um sacrifício de animal. Era uma oferta. Sabe qual era a proposta de Faraó? Sabe qual era a proposta de Satanás para Moisés? Vai adorar então. Quer sair do Egito? Vai. Não quer ficar tão perto? Pode ir para longe. Não quer deixar a esposa e os filhos? Pode levar. Mas deixe a oferta aqui. Não leve a oferta não. Satanás, quantas vezes ele lança nas famílias isso? Quer ir para a igreja? Vai. Quer levar a família? Vai. Mas não seja dizimista não. Deixa as ovelhas lá no Egito. Quer ir adorar? Vai. Quer ir na igreja? Vai. Quer levantar a mão? Vai. Mas não seja ofertante não. Quer ir para a igreja para os 12 dias? Vai. Mas não leve as primícias não. Sabe por quê? Porque Faraó sabia que quando eles sacrificavam ao Senhor Deus,
subia aquela adoração aos altos céus, e Deus fazia um milagre. Sabe por que Satanás tem tentado fechar o coração das pessoas? Há uma estatística que dentro de uma igreja, de todos que trabalham, 30% só é dizimista, somente 30%, 70% não é. Não estou dizendo aqui, em todas as igrejas, há uma estatística, porque pessoas estão ouvindo essa proposta de Satanás. Quer ir adorar? Vai, mas deixa a ovelha. Quer ir adorar? Tem gente que vem para a igreja, não traz nem carteira, nada. Não vou deixar tudo, já vou eu. Irmão, se nós entendermos o que é a bênção de Deus, assim como nós cantamos, a bênção de Deus sobre a nossa família, a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Eu e minha casa, nós somos dizimistas, nós somos ofertantes. Quando tem que trazer o quilo, eu trago. Quando eu recebo uma cesta, eu venho e trago, coloco no altar. Sabe por quê? O meu prazer é devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele me deu. Ei, aí sabe o que Moisés diz? E agora eu parto para o final. Olha o que ele diz aqui, no capítulo 10, versículo 25, Cláudia. Olha o que diz. Mas, porém disse, tu também darás a mão o sacrifício holocausto que ofereça ao Senhor nosso Deus. E o próximo. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Sabe o que Moisés estava dizendo? Eu não barganho com o adversário. Eu não vou adorar dentro do Egito, a minha família não vai adorar aqui dentro do Egito, eu não vou ir para a igreja e ter costume. É tudo ou nada, ou é libertação por completo ou nada, ou é entrega total ou nada. Ou você é uma autoridade na sua casa, começa a profetizar, começa a repreender, irmãos. É tudo ou nada dentro desta casa. Eu repreendo espírito de bebedeira, eu repreendo espírito de prostituição, de traição, espírito de discórdia, maldição hereditária. É tudo ou nada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o inimigo vai dizer assim: olha, então adore raso, adore superficialmente. Não, que negócio de adorar raso, não. Os meus filhos adorarão mais do que eu adoro, os meus filhos pregarão mais do que eu prego, a minha descendência será melhor do que eu. Sabe por quê? Porque eu não barganho com o adversário. Aí o diabo diz assim: então vai, deixa os filhos. Não deixa. Pastor, mas o filho dá um trabalho na igreja. Deixa dar trabalho. Eu lembro, eu era pequeno, Margarida está aí, lembra, minha avó me levava para a igreja, eu pequeno, corria na igreja, fazia bagunça. A época que o obreiro dava cascudo, hoje não faz mais isso, mas ela levava. Era 6 horas da rua, todos os adolescentes brincando, 6 horas. E ela brincava, e ela dizia assim, ia até a caixa d'água andando, dizendo: eu estou com medo de cair, a minha labirintite. Mas era para eu ficar com dó e ir com ela. Eu dizia: vó, então tá bom, eu vou com você. E deixava aquelas brincadeiras e ia para a casa do Senhor. Ei, não deixe para trás os seus filhos, não deixe para trás a sua família. Há uma estatística, eu já perdi o número de quantas vezes eu defendi filhos de pastores que estavam presos. Eu já perdi as contas quantas vezes eu defendi filhos de crentes presos. Você vai no presídio, você vê inúmeros nomes: Elias, Samuel, Daniel, Mateus, Jeremias, nomes bíblicos, porque os pais eram cristãos e colocavam, mas em algum momento aqueles se perderam. Queridos, traga, pode fazer bagunça, pode correr na igreja, traga. E eu te pergunto, é pecado dormir no culto? É pecado dormir no culto? É pecado dormir no culto? Não, não é pecado dormir no culto. Sabe por quê? Isso quer dizer que a pessoa veio do trabalho, veio cansado, sentou, está piscando, está dormindo, mas mesmo assim ele diz: eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou buscar a presença do Senhor. Ei, traga o seu filho. Pastor, mas não tem roupa. Vem com a roupa que tem. O Senhor não está se importando com isso. Deus não é homem para olhar essas coisas, não.
Ah, pastor, mas não, pega o neto, pega o filho, pega o sobrinho, pega aquele que você ama e diz assim: eu vou te levar para o lugar mais seguro do mundo. Aonde é? É o centro da vontade de Deus. Eu vou te levar para o lugar melhor do mundo. Aonde é? É o parque? Aonde é? É o cinema? Não, é a igreja. É a igreja. É na presença de Deus. Porque você vai ser um levita, porque você vai ser um pregador, porque você vai ser um servo de Deus. Mas não barganhe com Satanás. Anime a sua descendência. E eu concluo falando uma ilustração. Um dia, uma tartaruga estava querendo atravessar um lago. Quando ela foi atravessar, o escorpião chega próximo dela, ela já se esconde dentro do casco. E aí o escorpião diz: dona tartaruga, faça-me um favor, ajuda-me a atravessar esse lago. A tartaruga grita: você está doido? É o seu instinto. Certamente você vai me dar uma ferroada e eu vou morrer. E o escorpião diz: dona tartaruga, se eu te der uma ferroada, a senhora morre, afoga. Eu também afogo e morro. Eu não vou fazer isso. E a tartaruga pensou: mas é verdade. Se eu estiver atravessando o lago, ele me dá uma ferroada, nós dois vamos morrer. Ele não vai fazer isso. E a boa e generosa tartaruga diz: tá bom, seu escorpião, suba aqui no meu casco. E a tartaruga foi nadando, atravessando o lago. O escorpião estava no casco da tartaruga e dizia: obrigado, dona tartaruga, a senhora é tão generosa. Mas de repente, o escorpião começou a olhar o pescoço da tartaruga e começou a falar: nossa, esse pescoço. E a tartaruga nadando, e quando de repente ela grita: ai, escorpião, você me ferrou. E agora nós dois vamos morrer, porque o seu veneno está em mim e você vai se afogar se eu morrer. E o escorpião dizia: desculpa, dona tartaruga, fui mais forte do que eu, me desculpe. E por fim, a tartaruga morre, e o escorpião também. E eu concluo dizendo: não negocie com o diabo. Não negocie com o adversário, porque é o instinto dele. Mateus 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ah, pastor, eu só vou conhecer o mundo. Não negocie, porque ele vai destruir a sua vida. Ah, pastor, mas eu só vou fazer algo ali. Não negocie, porque ele vai matar. Ah, pastor, mas é uma coisinha. Não negocie, porque ele vai te roubar. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Há uma matemática na vida. Quer ter uma vida próspera? Seja justo, seja honesto, seja temente a Deus. Coloque a Deus sobre todas as coisas da sua vida, e certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Quer colher as coisas más da vida? Coloque as coisas humanas na frente. Coloque os desejos carnais na frente. E aí você vai colher coisas carnais. Mas quando você coloca as coisas espirituais na frente, há uma matemática lógica. Queridos, a vida é muito simples. Seja temente a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ensine os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você não vai se preocupar quando ele for para a escola. Será que ele vai ser influenciado por drogas? Será que ele vai ser influenciado por palavrões? Será que ele vai ser influenciado por coisas humanas, por sexualidade?
ensine os seus a amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre o dinheiro, amar a Deus sobre o seu ego, amar a Deus sobre a sua vaidade, amar a Deus sobre tudo, e certamente a sua família prosperará. Você pode aplaudir ao Senhor?